Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Este canal visa divulgar os ensinamentos do Mestre Jesus através da doutrina espírita. Eu sou Débora Mões, voluntária nesta casa bendita, que tanto alento, esperança e conforto tem trazido para todos nós. Cada palestra nos dá a oportunidade para aprofundarmos nosso conhecimento sobre os ensinamentos do Mestre e refletirmos como podemos aplicá-los em nossas vidas diárias. Além dessas reflexões, que podem nos trazer tanto paz, harmonia e alívio para o nosso coração, que muitas vezes está atribulado com as nossas preocupações e desafios, esse conhecimento também nos auxilia a mudarmos pequenas coisas na nossa vida, a ajustarmos a rota da nossa caminhada nessa lindo planeta azul. Só que antes de começar a nossa palestra, eu vou pedir para que vocês nos ajudem a divulgar o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e todo o seu trabalho. Siga-nos nas redes sociais e se inscreva nos canais para não perder nenhuma novidade e atualização. Temos o Instagram, temos o Facebook, temos o YouTube, temos o site do Frei Anselmo. Sempre que possível, deixe os seus comentários, curta o nosso vídeo, principalmente no YouTube, ative o sininho para sempre receber as atualizações e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares. Fazer a divulgação da doutrina espírita também é uma forma de caridade. Para os estudos de hoje, iremos utilizar um livro da coleção Fonte Viva. Esta coleção foi ditada pelo Espírito de Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, o autor espiritual, comenta diversas passagens do Novo Testamento de forma original e direta. E os comentários buscam auxiliar a nossa compreensão desses textos evangélicos e como a gente pode aplicá-los nas nossas situações do nosso dia a dia. Com uma admirável capacidade de síntese, Emmanuel traz poucas palavras e grandes reflexões que são essenciais para a evolução da gente. Para hoje, nós iremos dar continuidade a um livro que é o Caminho, Verdade e Vida. Só que antes de começar os nossos estudos e para que a gente esteja bem harmonizado e até para que a gente consiga melhorar a nossa compreensão, vamos iniciar com uma prece que vem lá do nosso coração. Então, quem puder, sente-se em uma posição confortável, tome uma respiração profunda e, se puder, também feche os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos agradecer por esse dia que estamos vivendo, pela essa oportunidade de viver, pela nossa saúde, pelos nossos amados, pelos nossos familiares e por tudo mais que Deus tem nos proporcionado ao longo da nossa jornada. Vamos agradecer também pela oportunidade de estarmos neste momento que a gente escolheu, testando o nosso tempo para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a doutrina de Jesus. Então, a gente pede para que a espiritualidade amiga dê a oportunidade de escutar, transmitir esse conhecimento também, de alguma forma, àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente possa, com serenidade, com o coração aberto, aprender o que o caminho, verdade e vida trouxe para nós no dia de hoje. E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Jamais harmonizados, com o coração repleto de gratidão, vamos ver qual o capítulo que a gente vai estudar hoje?
Hoje é o capítulo 111, Orientadores do Mundo. Que são os orientadores do mundo, né? Se a gente pensa, por exemplo, se eu estou num supermercado e eu quero achar alguma coisa numa gôndola, eu olho o quê? Os sinais, né? Olha, nesse aqui a gente tem as frutas, ali a gente tem as verduras, aqui a gente tem os laticínios. Assim, da mesma forma, quando a gente está caminhando por uma rua, que a gente procura o quê? As indicações para que a gente consiga se localizar. Então, dentro de uma rua, eu estou no número 2 e eu quero ir no número 150, eu preciso procurar qual é a casa 150 desta rua. Ou se eu estou procurando, dirigindo, e eu quero seguir uma orientação das placas, eu olho para as placas. Tudo isso é uma forma da gente se orientar no mundo. Mas o que que será que Emmanuel trouxe para a gente na noite de hoje? Quais são os orientadores que Emmanuel quer que a gente preste atenção? E como nós temos sendo, estamos sendo orientadores para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos descobrir? Então, lá no Caminho Verdade e Vida, Emmanuel trouxe um trecho de João, capítulo 3, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes disso? Só para contextualizar um pouquinho, lá no Novo Testamento, esse trecho é uma conversa de Jesus com Nicodemos, tá? Então, assim, Jesus e Nicodemos. Havia entre os fariseus homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura, pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Eu te digo que se alguém não for gerado da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, e o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu tenha te dito isso. É necessário a vós ser gerado de novo. O Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Em resposta, Nicodemos lhe disse: Como pode ocorrer essas coisas? Em resposta, Jesus lhe disse: Tu és mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Então, só para a gente trazer aqui um breve relato. Então, Nicodemos, que era um doutor da lei da época, foi ter com Jesus em particular. Ele não queria aparecer para que as outras pessoas vissem que ele estava conversando com Jesus. E ele pergunta, né, Jesus, como é possível nascer de novo, né? Como é possível entrar no ventre da minha mãe? E aí, Jesus, até com uma certa simpatia com a inocência da pergunta de Nicodemos, lhe diz, né? Ué, tu é mestres aqui em Israel e não sabe disso ainda? E quantas vezes a gente também, né? A gente escuta as palavras que Jesus tem para nos dar e a gente não compreende. Quantas vezes a gente precisa escutar, né, refletir, para que aquela informação chegue no nosso coração, do nosso coração vir para a nossa mente e da nossa mente ir para as atividades que a gente executa, para os pensamentos que a gente tem e também para as palavras que a gente fala.
É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquisições serão consideradas pueris, infantis, porque afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. Quando a gente, às vezes, escuta de líderes religiosos, que falta alguma conexão, né? É, que duvidam, né? Que questionam, que não entendem sobre as questões da alma. E aí, Jesus, todo o tempo que esteve conosco, ele foi dando provas, ele foi nos ensinando. Muitas vezes com palavras veladas, até porque lá na época as pessoas não tinham o conhecimento que tem hoje. Mas hoje a gente já está mais maduro e a gente já consegue verificar, né, em tudo que existe a presença de Deus. A gente já consegue entender melhor que somos seres espirituais passando por uma experiência no corpo físico, né? Que a nossa vida não se resume do berço ao túmulo. Somos muito mais do que isso. A nossa vida vai do átomo ao arcanjo. E é para isso, para a gente compreender e aprender isso dentro do nosso coração e trazer para a nossa vida, é que os estudos são tão necessários. Fazer o evangelho do lar, ir até as casas espíritas para participar das palestras, fazer leituras edificantes, tudo isso vai nos auxiliando a aprender um pouco mais sobre todos os ensinamentos que o Mestre Jesus trouxe para nós. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado, né? Nós somos filhos de Jesus, convidados a sentar na mesa com Ele. E o que que é sentar na mesa com Ele? É a gente desfrutar de todo esse ensinamento que Ele trouxe para a gente, né? A gente não precisa entrar pelo teto. Tem uma passagem lá do Novo Testamento que fala que uma pessoa, ele era paralítico e ele não conseguia se achegar perto de Jesus. Então, seus amigos abriram um espaço no teto, numa casa que Jesus estava, e desceram ele por algumas cordas para que ele estivesse perto de Jesus, né? A gente não precisa descer pelo teto. Nós somos convidados diariamente para estarmos com Jesus. E como é que eu faço para estar com Jesus? Eu preciso estar em algum lugar, né? Não, Jesus está aqui, ó, ao nosso lado. Jesus está sempre conosco, né? E Jesus está conosco na forma de toda a espiritualidade dos nossos mentores, dos nossos benfeitores, dos nossos espíritos familiares que estão sempre conosco e que estão sempre auxiliando na nossa jornada. Então, se a gente quer aprender, se a gente quer conhecer um pouco mais, se a gente quer evoluir, a gente tem que pedir para Deus, em forma de oração, né, em forma das nossas preces, nas nossas conversas diárias com Ele, mas a gente também precisa mudar um pouco as nossas atitudes, né? Vamos parar de entrar pelo telhado e vamos sentar à mesa e vamos conversar. Vamos conversar, mas vamos abrir os nossos ouvidos para que a gente escute e que a gente coloque, né, aquilo que a gente está aprendendo na nossa realidade, no nosso dia a dia. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual,
será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem a respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Na nossa profissão, seja ela qual for, assim como também nos nossos estudos, é importante que a gente entenda que existe muito mais coisas do que a gente pode tocar, do que a gente pode ver e também daquilo que a gente conhece, né? A gente precisa confiar na espiritualidade. Se o médico acha que ele sabe tudo, ele vai se frustrar quando ele, ao aplicar a medicina que hoje a humanidade conhece, nem sempre ele vai conseguir resolver o problema daquele paciente. Existem situações que estão além dos nossos conhecimentos. E também tem uma coisa bem importante. Quando a gente fala de um ser, não dá para olhar a doença, a gente precisa olhar o doente. Não dá para ensinar a matéria, a gente precisa ensinar o aluno. Não dá para o administrador cuidar de uma conta, ele precisa cuidar da companhia. A gente tem que ter essa visão mais holística de tudo que se apresenta para nós. Se existe um ferimento e o médico quer cuidar daquele ferimento, ele precisa entender o porquê daquele ferimento surgiu. Ele precisa conversar com o seu paciente e entender. Assim como também nós, em nossas profissões, a gente também precisa entender melhor aquilo tudo que está acontecendo, né? Para nós que somos pais, educadores, cuidadores, tutores, que temos a responsabilidade de cuidar de outras pessoas, é importante que a gente perceba aquela pessoa que está ao nosso lado de forma holística, né, de forma completa, não só naquele recorte do filho ou daquela idoso que a gente tem que cuidar ou daquela pessoa que requer alguma cuidado especial. A gente tem que vê-lo como nosso irmão, como um espírito que vai, um espírito imortal que vai além daquele corpo físico. A gente precisa compreender as necessidades. E tem um outro ponto importante aqui. O título desse capítulo é Orientadores do Mundo. Como nós estamos sendo modelo, né? Que legado que a gente tem deixado no mundo, né? Como as pessoas nos veem? Aquilo que a gente fala, a gente também pratica? Isso também é uma boa reflexão, não é mesmo? Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos, transformando em investigadores, dirigem-se a nós outros, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Então, muitas vezes a gente é questionado, né? Será que existe mesmo um espírito que é imortal? Será que Deus, em toda a sua sabedoria, iria criar só o planeta Terra? Só o ser humano? Será que a gente nasce, cresce e morre? Será que tudo acaba aqui? Se a gente olhar para as estrelas, se a gente olhar para uma criança sorrindo, se a gente olhar para quão grande é o mar, tão lindo é o voo de um pássaro, a gente pode ver Deus em tudo isso. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E como inteligência suprema, certamente nos daria muito mais oportunidades para a gente evoluir, né, do que estarmos só nesta vida. E você, o que pensa sobre a imortalidade da alma? Você ainda não tem conhecimento suficiente? Que tal estudar?
fazer um curso? Que tal você pegar um bom livro? Nós temos alguns livros que são bem importantes para que nos auxiliem no conhecimento e na nossa evolução. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o Livro dos Espíritos, a gente tem a Gênese de Kardec, a gente tem aqui a coleção Fonte Viva, que estamos estudando hoje. A gente tem os livros da coleção do André Luiz. Tudo isso nos possibilita conhecer um pouquinho mais, né? Entender um pouquinho mais sobre o Espiritismo e sobre esse Consolador prometido que Jesus nos enviou. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e aí, daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. E esse príncipe nos convida a acordar, a despertar. Há quase 20 séculos a gente convive com os ensinamentos de Jesus e precisamos despertar para todo esse ensinamento que recebemos de forma gratuita. E baseado em tudo isso, consideremos essa circunstância e, em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem por que devem saber. E a gente deve saber sobre, né, o que é o nascer de novo, né, o que é o renascer, né, o que é o reencarnar, que Jesus disse lá no Evangelho de João para Nicodemos, que a gente possa, com essa tranquilidade, seguir o Mestre Jesus e confiar no que ele disse para a gente. E hoje a gente tem a oportunidade de refletir como que a gente pode ser melhor, né? Como hoje eu posso modificar, evoluir e aprimorar as coisas que eu faço. Como eu posso deixar um legado bom para aqueles que vêm depois de mim, né? Como eu posso, né, ter a dúvida de Nicodemos, mas seguir o mestre, né, e continuar o meu caminho de evolução, aprendendo e conhecendo cada vez mais. Esse é o convite de Jesus, né, que a gente busque as orientações que precisamos para evoluir, mas que também sejamos os orientadores neste mundo, com os nossos exemplos, com as nossas palavras e também com as nossas orações. Porque a oração, a nossa prece, ela é muito forte e ela é muito poderosa. Quando a gente se entrega a Jesus, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus e a gente pede para que Ele nos auxilie na nossa missão, que Ele nos auxilie na nossa jornada aqui nesta vida, creia, Ele vai ajudar. Então, a prece é uma ferramenta forte que temos para nos auxiliar nos ensinamentos e no nosso aprendizado. O que a gente tinha para conhecer do livro desta noite era isso, e eu vou convidar a todos nós a fazermos uma prece. Hoje eu trouxe o livro Preces Espíritas de Cair Bar Schutel, que tem umas preces muito bonitas, e eu vou fazer uma prece que é muito conhecida por todos, que vai nos auxiliar nesse estudo, vai nos auxiliar a consolidar esse conhecimento e a nos lembrarmos que somos espíritos perfectíveis, em busca da perfeição, que somos filhos amados de Deus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade.
ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Com o coração repleto de gratidão, elevamos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecemos pelos estudos de hoje e pedimos que Ele nos auxilie a deixar de ser aquele ser velho, cheio de preconceito, cheio de dúvidas, e que possamos entregar os nossos conhecimentos, as nossas atitudes e as nossas palavras em prol de tudo que aprendemos com o Mestre Jesus. Que a gente possa, a cada passo, nos lembrarmos que somos filhos de Deus e que estamos aqui para podermos aprender, evoluir e auxiliar os nossos irmãos de caminhadas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, convido vocês então a se inscrever na rede social do Frei Anselmo. Se puder, entre no YouTube, siga os canais que a gente tem, né? Ajude-nos a divulgar o Evangelho de Espiritismo, curta, comente, compartilha e se inscreva nos nossos canais, para que a gente possa continuar fazendo esse lindo trabalho e que esse lindo trabalho de conhecermos cada dia mais Jesus, que a gente possa encaminhar também para os nossos amigos e todos aqueles que precisam receber uma mensagem. Muito obrigada por esse estudo e até breve, até muito breve.